Você chegou na clínica de manhã ou no hospital e está tudo desligado o tomógrafo e você não sabe há quanto tempo está assim. O que você precisa fazer? Seja muito bem-vindo a mais um Você na Tomografia com a 9AD. Meu nome é Claudio Souza e esse é o seu curso grátis de tomografia aqui no YouTube. E na aula anterior, nós falamos sobre essa questão, né? Então, nós estamos agora, demos entrada aí na parte de componentes e começamos pelos cuidados. Não estranhe a minha voz, porque eu estou gravando exatamente nessa passagem de uma super onda fria pelo Brasil. E para ajudar, eu estou gravando do estado de Santa Catarina, que já tem por costume aí ser um pouco mais gelado. Então, estou um pouquinho afônico, sim. Fiz alguns exercícios para poder segurar, mas, hora ou outra, talvez, no decorrer dessa gravação, a minha voz talvez altere um pouco. Não se espantem, foquem no conteúdo e vamos lá. Seguinte, então quando nós estamos tratando de conteúdos voltados agora para a parte de componentes, e na aula anterior, quem não viu a aula anterior, volta lá para ver, nós tratamos sobre a parte de controles diários, né? Aquecimento de tubo, calibração de ar, e trouxe para vocês uma situação que, assim, se você não assistir até o final, você vai comer bola. Então, presta atenção. Você chega no serviço e o equipamento está desligado, apagado. Eu não estou falando um monitor, eu estou falando tudo desligado, o quadro de força baixou, e você não sabe há quanto tempo isso aconteceu. Se você ligar o equipamento e simplesmente sair tocando o exame, você pode estar colocando em risco gravíssimo o equipamento. Por quê? O equipamento, ele sempre tem que ser mantido energizado, os detectores. Por quê? Senão a temperatura baixa, o ar-condicionado da sala vai jogar lá embaixo. E aí, você vai fazer o quê quando você começar a... Ligou, né? Começou a passar corrente elétrica, aí você vai para fazer exame. Você vai ter um pico de energia muito alto e você pode queimar os detectores. Exatamente. Cláudio, mas o que eu faço? Cheguei para trabalhar, o equipamento está desligado. O que eu faço? Fica aí que até o final dessa aula eu vou explicar, porque agora nós vamos tratar ainda de uma parte muito importante de questão de qualidade, tá ok? Bora lá que é muito importante também. E coloca aí nos comentários se você já sabia do que nós vamos estar abordando nessa aula de hoje. Bora lá. Então vamos falar hoje aqui, pessoal, da parte de controle de qualidade semanal. Peraí, Cláudio, como assim controle de qualidade semanal? Eu trabalho com tomografia já tem 20 anos e eu nunca ouvi falar nessa história de controle de qualidade semanal. Pois bem, pequeno cafanhoto, vem comigo que você vai passar de ano. E onde está escrito isso, Cláudio? RDC 330. Antiga Portaria 453. Então vamos lá, pessoal. Isso daqui vocês precisam alinhar com a empresa que faz o controle de qualidade semestral. Tá? Normalmente é a empresa que faz o levantamento radiométrico, que cuida dessas partes, tá bom? Existe um Phantom, que não sabe o que é Phantom, tá? É uma peça de acrílico que contém no seu interior água e alguns contém estruturas metálicas dentro que servem para fazer a calibração. Então, essa daqui foi extraída do equipamento do Phantom da fabricante Toshiba. Então, aqui, ó, cada bolinha dessa é uma estrutura metálica. Né? No caso, não todas, né? Estruturas que possuem densidade diferente, mais adequada. Então, aqui, ó, o A, ele tem ar no interior, o B, Deurim, o C, resina de acrílico, nylon, polipropileno e água. Muito bem. E aqui tem os parâmetros, isso a empresa vai estar fornecendo para você montar um protocolo, você deixa lá o protocolo, que vai fazer o quê, Cláudio, esse protocolo? Ele vai medir a exatidão dos números de CT, que é a nossa boa e velha escala de Hounsfield, ok? E como que funciona isso, Cláudio? Então, nós fazemos a aquisição, ok? Deixa eu voltar aqui para mim, que eu gosto de falar olhando para vocês. Nós fazemos a aquisição e depois tem que medir. E existe o valor de referência e o desvio que é aceito como normal. Por exemplo, tá?
Isso daria para avaliar os números de CT. Vou usar um número que é exato. Água. A água dentro da escala de Hounsfield, ela tem que ser 0, correto? Então, na hora que você mede ali, ela pode ter 0, menos 5 ou mais 5. É a margem de tolerância de variação. Cláudio, mas no que isso vai interferir no meu exame? Vai interferir na apresentação das imagens obtidas. Se você tem uma descalibração da escala de Hounsfield, logo os tons de cinza não vão estar sendo apresentados como deveria. Então, o líquido que tem composição de sangue, por exemplo, ele não vai apresentar aspecto de sangue. Logo, não vai dar para saber exatamente se é sangue ou se é água ou qualquer outro tipo de líquido. Tá bom? Então, por isso que é importante fazer esse controle. E esse controle aí, ele tem que ser feito semanalmente. Tem que ter uma planilha para preencher. Já existem projetos aí, inclusive, disso ter que alimentar em uma base de dados da vigilância sanitária local. Tá? Hoje isso ainda não é praticado, mas já está caminhando para isso. Assim como já acontece na mamografia, por exemplo. Tá? A mamografia ela já trabalha dessa forma. E é diário, tá? Não é semanal. Então a gente ainda está no lucro aí. Bora continuar. Então esse daí, pessoal, ele vai medir a exatidão dos números de CT. E existe outro que a gente faz para medir a uniformidade da água. Então nós vamos ter um Phantom, que vamos pegar só a parte de água dele. E fez ali a aquisição com o protocolo. Por que eu não estou falando qual que é o protocolo? Porque o protocolo ele varia de fabricante para fabricante. Então o que você vai ter que fazer é cobrar a empresa aí que presta serviço de controle de qualidade no seu serviço para que isso seja feito da melhor maneira possível. Ah, não se espantem se vocês ouvirem passarinhos aqui ou ali, é porque eu estou gravando durante o dia, porque está muito frio, já está difícil ficar com a minha polo aqui durante o dia. De noite, então, mais difícil ainda. Mas retomando o nosso raciocínio, vamos ver como que funciona esse controle aí. Então, após feita a aquisição, você vai pegar a ferramenta de ROI e vai fazer o seguinte, vai colocar um ROI no centro e depois vai seguir um relógio. Tá? Como assim seguir um relógio, Cláudio? Coloca outro ROI 12 horas, outro ROI 3 horas, outro ROI 6 horas e outro ROI 9 horas. E aí, com isso você vai conseguir o quê? Com isso você vai conseguir medir a uniformidade da água. Como assim, Cláudia, a uniformidade da água? Não entendi. A densidade da água ela tem que ser, com essa margem que eu já expliquei para vocês, igual em todos os cantos. Porque você imagina uma tomografia de encéfalo. Digamos que tem uma descalibragem aí. Então, o lado direito está com uma variação muito grande do que seria a densidade da água. Logo, as estruturas no cérebro, por exemplo, elas não vão estar apresentando a mesma densidade. Vai dar a impressão de que há alguma coisa errada ali. Tá? Pessoal, isso não é coisa que acontece de maneira muito rotineira, mas acontece. Então a gente precisa fazer. Então, recapitulando, esse controle tem que ser feito semanalmente. Quem é que faz? É o seu serviço que vai ter que determinar, não sou eu que vai dizer. O serviço que eu sempre fiz gestão, eu deixava uma pessoa, já treinava ela, delegava ela, depois ela treinava outra pessoa. A gente fazia um esquema de pirâmide, brincadeira. E aí no final todo mundo acabava sabendo. Tá ok? Então, isso aí tem que ser feito, tem que ser documentado e tem que, logo, logo, vai ser alimentado para a vigilância sanitária. Então, isso tem que ser feito e mandado para o PACS. Tem que ter um armazenamento digital disso. Por quê? Na fiscalização da vigilância sanitária, eles vão perguntar, está sendo feito? Cláudio, mas eles cobram? Sim, eles têm que cobrar. Por quê? Porque está na RDC 330. É só por isso que eles têm que cobrar. Correto? Muito bem. E como é que você prova que fez? Ah, eu estou com a planilha aqui. E as imagens? Então, isso tem que ficar documentado, pessoal. Isso é coisa muito séria. E voltando no que trouxe vocês aqui
dando o link da nossa última aula do começo dessa pra gente, pessoal. E essa é a dica que eu vou dar para vocês de graça. Ela vale ouro. Ouro, tá? Eu só passo em consultoria para os meus clientes. Chegam na clínica, tá tudo apagado. Tudo apagado. O equipamento está desligado, você não sabe há quanto tempo. E aí você vai lá no quadro de força, aperta o botãozinho e liga. Energiza tudo, tranquilo, bora trabalhar. Não, não vai trabalhar. 2 horas. Ligou o equipamento, subiu o sistema, você tem que esperar 2 horas para fazer o primeiro exame. Por quê? Porque o Cláudio falou. Não, não é porque o Cláudio falou. Você vai fazer isso porque o equipamento ele está gelado, não tinha corrente elétrica passando nele ali. Então, os detectores precisam ser energizados e chegar a uma temperatura mínima para que você possa fazer o aquecimento do tubo e partir para a calibração de ar para depois iniciar sua rotina. Cláudio do céu, eu nunca ouvi falar nisso e eu já fiz, não aconteceu nada. Acontece. Deu sorte. Então aqui a gente não está tratando de sorte, a gente está tratando de ciência e exatidão. Cláudio, está escrito isso, manual do equipamento. Uma ferramenta mágica que os operadores não leem. Manual do equipamento. Dá uma lidinha lá. Se você conversar com qualquer engenheiro, ele vai te dar essa mesma orientação. Cláudio, por que eles não dão? Porque você não teve nem a curiosidade de perguntar. E eu estou entregando de graça isso aqui para você. De graça. E olha que isso é de consultoria e o preço não é tão baratinho, não. As empresas investem pesado nisso. Tá ok, pessoal? Fez sentido para você? Como é que você está? Assistiu todas as aulas até aqui? Então, já deixa o seu like, dá aquela comentada. É importante comentar para o YouTube entender que você está vivo e não um computador que está aí do outro lado assistindo, tá bom? Brincadeiras à parte, pessoal. Eu estou fazendo esse conteúdo exclusivo para vocês aqui, tá? Vou aproveitar para fazer um super convite. E me lembrei de uma coisa aqui agora. Super convite. Então, se você assistiu até aqui, tá? Eu vou colocar um bannerzinho aqui em algum canto da nossa comunidade no Telegram. Lá a gente interage mais, troca mais bate-papo. Aqui fica meio que um monólogo. Lá é bem melhor. Sem contar que lá eu disponibilizo vários materiais. E, como isso daqui é um curso sério, e curso sério tem que ter o quê? Tem que ter material de apoio. Não é isso? Sim ou não? Essa daqui é a nossa aula de número 8. Nossa próxima aula, que é a nossa aula de número 9, eu vou liberar um e-book lá no Telegram. Tá? Então eu vou deixar aqui o bannerzinho em algum lugar para você clicar e ir para o nosso Telegram. E eu vou deixar no primeiro comentário aqui também fixado para você ir lá para o Telegram. Porque lá você vai saber tudo o que está acontecendo. A gente faz quiz das aulas, bate muito papo lá, é bem legal. Então tá feito aqui o convite. Deixa o like, comenta, compartilha. E se não está inscrito no canal, está assistindo essa primeira aula, volta para assistir as outras. E temos também aí a RDC 330, tá? Que está sensacional. Eu vou deixar um banner aqui de sugestão para você também. Dá uma passadinha lá. Desculpa pela voz. É o que a gente faz em amor à educação. Então é isso. Aguardo vocês no nosso próximo conteúdo. Lembra de entrar no Telegram para poder pegar o e-book que vai ser liberado na aula 9. Forte abraço. Até mais.